Bem, boa noite, Brasil! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse encontro maravilhoso nas noites de terça-feira, o nosso encontro com os gestores. Você que é um líder, que é um gestor, que é um profissional liberal, que ocupa um cargo de chefia, que, enfim, que fala, conversa, lidera com pessoas, este é o programa para você. Quero lhe dar as boas-vindas e a todos os que estão conosco aí, a turma que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e vamos, essa noite, ter um convidado muito especial, que vai falar sobre um tema bem diferente, bem atual, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, 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 muito. Esse programa está sendo transmitido para o Facebook, YouTube, Instagram, e agora nós estamos gravando também ele no podcast, tá? No podcast do Congresso de Gestores aí. Então, você vai, a qualquer momento, poder assistir, quantas vezes precisar, vai, volta, enfim, tem muito conteúdo, algo bem bacana. Quero dar as boas-vindas aí à turma que está chegando aí do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, a turma está chegando aí. Aos pouquinhos a turma vai chegando e sejam todos bem-vindos, é uma honra estar com vocês. Vou pedir a vocês um minutinho, só para que a gente possa passar os nossos comerciais, e eu já volto com esse programa hoje que promete bastante. Um minutinho que eu já volto. Muito bem, quero agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos parceiros, a Unisep, a Faculdade Unisep, ao Instituto Ideia, a que leva os nossos alunos para fazer mestrado e doutorado no Mercosul, a Microquiris Tecnologia Educacional, que tem ajudado muito, muito a gente aí, e a todos vocês que nos acompanham, que estão sempre conosco, sempre nos ajudando a fazer um encontro cada vez melhor. Quero deixar aqui um recado. Esse ano nós temos uma programação fantástica durante todas as noites aí do nosso programa, e nossa operação aqui é sempre muito mais fácil para que eu possa falar com você pelo Facebook e pelo YouTube. Então, eu solto uma lista de presença, a gente sempre está interagindo. Eu estou sempre interagindo com o Instagram também, mas normalmente é muito mais fácil aqui para nós, para você, pelo YouTube e pelo Facebook. Lembrando, esse programa fica gravado nas nossas redes sociais. E você pode assistir, compartilhar quantas vezes precisar. Então, bem fácil, bem tranquilo. Outra coisa, você pode me mandar perguntas pelo chat, tá bom? Você pode interagir, que é super importante, até para mandar perguntas para o nosso entrevistado. Então, é sempre muito interativo o nosso programa. Uma noite super agradável para todos vocês. Eu sou o Vicente Falcão, apresentador desse programa, e se você também desejar indicar outros palestrantes, indicar outros especialistas, outros convidados, temas, é só enviar para o meu Instagram, vicente.falcão, que eu terei o maior prazer de falar com você, de responder e da gente interagir muito, 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 muito aí. Muito bem, eu quero convidar o nosso especialista aí dessa noite, dos gestores, o Marcos Wittelscher. Vamos ver se como é que está aí? Foi meu professor, uma figura inteligentíssima,
um conteúdo fantástico, fantástico, fantástico nessa noite. Muito conhecimento, muita bagagem. Seja bem-vindo, Marcos. Conta para nós aí, quem é o Marcos? Obrigado. Muito obrigado. Olá, Vicente. Olá, Diego. Tudo bem? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E pela tua introdução aqui, viu, Vicente? Eu vou ter que caprichar muito, assim, para chegar na altura do que você realmente está falando, né? Tá bom? Mas fica tranquilo. Isso aí você tira de letra. Você é top demais. Fica tranquilo. Isso aí não é... Se você não fosse bom, não estaria aqui comigo. Pode ter certeza, entendeu? Então, não tenho dúvidas aí. Conta um pouquinho para nós, um pouquinho da sua história, quem é você, o que você faz. Conta até para conectar o nosso público aí. Pois é. O meu nome é Marcos, né? Um nome meio estranho, é Marcos Wunderlich, sabe? Então, eu sou presidente do Instituto Holos. O Instituto Holos ele está agora fazendo 28 anos de fundação, e o Instituto Holos ele tem uma tecnologia, uma metodologia própria de desenvolvimento humano, e desenvolvimento de líderes, formação de mentores, e eu criei uma metodologia própria, né, que a gente chama de sistema ISOR, e, na realidade, eu já trabalho com pessoas há praticamente 40 anos, então esse é o meu trabalho. Embora eu seja formado em engenharia, sou engenheiro mecânico de formação inicial universitária, pós-graduado também em engenharia de segurança, mas com o tempo eu fui vendo que a engenharia era um pouco árida e eu ingressei na área humana e me tornei agora um engenheiro humano. E então trabalho com o desenvolvimento de pessoas esse tempo todo. E é muito bom poder trabalhar com pessoas, porque quando a gente ajuda pessoas e quando você consegue beneficiar pessoas, a gente se sente muito, muito agradecido, muito beneficiado, e isso é uma fonte de alegria muito, muito grande. Então, é uma missão nova que eu escolhi na minha vida, né? Talvez um propósito maior. Eu acho que o propósito ele vem antes e a missão vem depois. Então, o propósito de ajudar pessoas, de beneficiar pessoas, que é um propósito talvez o maior que possa existir para um ser humano. E eu escolhi, então, essa área da educação como sendo um campo muito fértil para o desenvolvimento, então, de pessoas. Eu fui agraciado com esse convite aqui do Vicente para falarmos um pouco sobre a mentoria, e é um trabalho assim que eu tenho já feito há muito tempo, formação de mentores, e a pergunta que ele me coloca assim, o que é um mentor, o que é um líder? É líder ou mentor? O que é que vale? O que é que nós queremos? Então, eu preciso falar, em primeiro lugar, sobre a questão, não é, da liderança. A liderança ela é algo diferente, digamos assim, de uma chefia. Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? Que antigamente a gente tinha os chefes nas organizações e tal, mas com o tempo a gente foi entrando para um processo de liderança, e a liderança ela já é um pouco mais humanizada, ela já é uma pessoa que compartilha os seus conhecimentos, ele fala nós em vez de eu mando, né, que é o chefe. E a liderança ela tem alguns aspectos muito interessantes. Então, nos meus estudos, eu comecei a perceber que a liderança ela tem uma diferença muito grande quando o líder ele parte de um ponto mais profundo. Então, a qualidade, né, digamos assim, da liderança depende muito, né, da atenção do próprio líder e da intenção e do lugar da onde eles partem. Então, vamos falar assim, dois líderes nas mesmas circunstâncias, fazendo a mesma coisa, eles podem gerar resultados completamente distintos e diferentes,
né, dependendo do lugar interior da inteligência a partir da qual cada um age. Então, tem pessoas que têm uma visão de mundo mais rasa e tem pessoas com visão de mundo mais profunda. Então, quanto maior a profundidade a partir da onde o líder parte, maior vai ser a capacidade, né, digamos, de resultados de cada um. Então, para poder acessar essa questão mais profunda, eu desenvolvi um sistema chamado Sistema ISO, que é um conjunto de instrumentos, é um conjunto de referenciais, são materiais, é uma metodologia, né, que permite com que as pessoas acessem maior profundidade e se tornem líderes, né, com uma capacidade de fazer resultados diferenciados. Então, a liderança é algo assim já muito estudado, mas nós estamos também passando por um período de grandes transformações no mundo, e essas transformações no mundo exigem agora líderes um pouco mais profundos ainda, né? Então, os líderes hoje em dia precisam ser também transformacionais, ou seja, transformar a liderança comum numa liderança transformacional, que é de adequar suas equipes, adequar suas empresas a um novo mundo, a um mundo diferente, a um mundo diferenciado, onde a ordem natural das coisas antigas ou passadas, um ano atrás, né, já não existem mais. Então, existe uma grande mudança e os líderes transformacionais, eles têm essa necessidade, hoje em dia, de levarem essas pessoas a esse novo patamar. E aí vem, então, uma grande questão de como que a gente se torna um líder transformacional. Tá? E aí que vai entrar um pouco o nosso processo de mentoria e vamos procurar casar tudo isto, não é? Então, vamos escutar o Vicente um pouco agora, porque eu acho que com essa introdução deu para começar a criar um trabalho, digamos, nosso aqui de interação. O que você acha, Vicente? Perfeito, perfeito. Né? Ó, eu quero deixar, antes de fazer uma próxima pergunta, de interagir com você, Marcos, ó, deixar um abraço aqui para o pessoal do Maranhão, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro. Tem uma turma top danada aqui. Sejam todos vocês bem-vindos. A turma está chegando aí, né? Vamos convidar os outros gestores para estarem conosco. Paraná chegando, São Paulo chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Várias cidades chegando aí, muito bom. Ô Marcos, eu tive uma experiência com vocês muito boa. Vocês foram numa cidade no interior de São Paulo, que é uma cidade que tem resultados muito grandes aí na área de educação, chamada Novo Horizonte. Novo Horizonte, durante basicamente 10 anos, é até hoje uma líder de resultados na área educacional, principalmente. E o que acontece? Vocês fizeram uma grande transformação com os diretores, coordenadores, pedagogos, psicólogos que estavam lá nesse encontro, onde vocês, né, começaram assim, diferenciar como ser um chefe de um gestor, e depois o gestor do líder, e até chegar o momento que o líder iria virar o mentor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse passo aí, esse caminho que as empresas, que as instituições e as prefeituras podem e precisam fazer. Fala um pouquinho para nós, antes de você entrar, né, numa metodologia que você criou. Qual é a diferença? Até para a gente pontuar, para quem está nos assistindo, qual é? Eu sou chefe, eu sou um gestor, eu sou um líder, daqui a pouco eu viro, né, um mentor da minha equipe. Como é que é essa evolução? Constrói isso para a gente um pouquinho aí, para a turma se conectar. Bom, antigamente só havia, digamos assim, os chefes, não é? Então, eu sou chefe disso, chefe daquilo. Isso é a cultura assim, um pouco mais antiga.
Com o tempo, foi se falando, então, de gestores, né? Então, o chefe, ele vira um gestor. Então, o gestor, ele já é uma pessoa que já tem uma capacidade maior de gerenciar o processo, sabe? E com o tempo, a gente começou a perceber que o gestor, quando ele estava sempre voltado só a resultados, faltava para ele a questão de lidar com as pessoas ainda. Lidar com pessoas era um processo ainda muito difícil. Para muitas pessoas, hoje em dia, que são só gestoras, elas têm uma dificuldade de lidar com o ser humano, com o fator humano. Então, numa empresa, vai ter sempre o quê? Um fator técnico e um fator humano. Então, hoje em dia, né, uma pessoa que está trabalhando numa empresa, ele precisa ser, em parte, ele precisa ser gestor. O que ele faz um gestor? O gestor é aquele que organiza o trabalho, aquele que lida com processos, que lida com resultados, que lida com planilhas, que lida com a questão, digamos, técnica, fazer acontecer a empresa. Mas, junto com a questão da gestão, tem a questão da liderança. Então, a liderança a gente chama de fator humano. Então, o gestor não desaparece, mas entra em cena o líder, né? Aquela pessoa que sabe lidar com as pessoas. E esse é também o gestor. Então, hoje em dia, um profissional ele precisa ser muito bom na área técnica, de fazer acontecer, mas também precisa ser um bom líder, sabe? Então, aí ele teria uma alta performance. Então, uma capacidade de ser gestor e ser líder. Vamos falar assim, se eu colocar isso num gráfico, sabe? Num gráfico cartesiano linear. Aqui eu tenho, na parte X, eu tenho uma medida de gestão. Então, ele tem que ser 100% gestor. E do outro lado, no outro gráfico, na parte Y, ele tem que ser líder e ser um bom líder. Então, se ele é um bom líder e um bom gestor, ele entra numa área chamada de alta performance. Então, a alta performance profissional é saber gerar resultados através das pessoas. Mas a grande questão ainda está não tanto no fator técnico, porque as empresas, as organizações, aliás, as escolas ainda, de uma certa forma, até priorizam bastante o conhecimento técnico, mas não priorizam tanto o fator humano. Mas, com o tempo, né, um gestor precisa se tornar um líder também. Então, o que é lidar com as pessoas? Lidar com as pessoas é lidar com a automotivação, né, de gerar com que as pessoas saibam se automotivar, né, e não alguém motivando alguém. Não, as pessoas precisam ser automotivadas. Precisa saber lidar com a mentalidade das pessoas. As pessoas têm diferentes mentalidades. As pessoas, elas têm diferentes índoles. As pessoas têm emoções. Então, as pessoas não são máquinas. Então, na gestão, 1 mais 1 dá 2. E na liderança, 1 mais 1 dá no mínimo 3. A gente sempre fala assim, pai mais mãe dá o filho, 1 mais 1 dá 3. Então, a matemática linear não serve para as questões de liderança. Então, assim, o líder, digamos assim, a capacidade de liderança e a capacidade de gestão precisa ser alta, mas o sucesso de um profissional, aí vem a questão, ela depende 80%, em média, né, 80% da capacidade de liderança e depende de 20% da capacidade de gestão, fator técnico e fator humano. Então, com o tempo, as pessoas estão percebendo que o fator humano ele é determinante nas organizações. Aí, então, você passou a trabalhar a liderança. Então, veio a época do líder servidor, né, no final do século passado, com James Hunter, o monge executivo. Então, foi se desenvolvendo o processo de liderança, mas a gestão continua também, e é preciso ter também a gestão. Então, essas duas coisas estão unidas. Mas o líder, né, que trabalha com essas questões do fator humano, ou enquanto o gestor é também líder e precisa lidar com o fator humano, ele precisa de ferramentas, ele precisa de ter uma nova visão. Então, o que determina muito o sucesso de um profissional de alta performance é a visão de mundo dele, como que ele enxerga as pessoas. E o fator visão de mundo, ele é hoje em dia
algo preponderante, né, nos processos organizacionais. O fator humano, assim, ele determina muito do resultado. Então, vamos supor, num lugar onde as pessoas são respeitadas, num lugar onde as pessoas são escutadas, onde elas podem participar dando as suas sugestões, onde tem alguém que as oriente nas suas dificuldades, então essas pessoas elas se sentem muito bem nessa organização. E por isso o fator 80-20, né? 80% liderança e 20% gestão. Essa é a questão. E agora o líder ele está se desenvolvendo cada vez mais. Então, quando você é líder, hoje em dia, com essa pandemia toda, a grande necessidade das organizações é o líder se transformar num líder transformacional, como eu já falei, né? De adequar a organização, de adequar os grupos, as suas equipes, para um novo tempo. Por exemplo, muitas pessoas hoje estão trabalhando em home office, trabalhando na sua casa, e todo o processo de liderança já mudou tudo. As pessoas não estão mais acessíveis diretamente. Então, agora é remoto, e muda todo o processo de liderança. E aí vem, então, a capacidade do líder, ele realmente ter ferramentas para mudar o mindset das pessoas. E quando a gente fala mindset das pessoas, a gente está falando da mentalidade, está falando da visão, porque a visão determina o mundo no qual a pessoa vive. Esse é um ponto importante, sabe, Vicente? Cada pessoa tem a sua visão de mundo, todo mundo tem uma visão de mundo. E essa visão de mundo, ela é algo meio que automático. A pessoa ela não percebe que ela está vivendo dentro da sua visão de mundo, e isso determina a qualidade de vida dela. Então, as pessoas muitas vezes entram no mundo e acabam repetindo o mundo e acabam vendo o que os outros fazem e apenas copiam. E aquilo é uma visão de mundo muitas vezes pequena. E aí a pessoa também se limita, porque a visão de mundo determina o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu percebo. E aqui vem, então, a necessidade de ampliar a visão de mundo de uma pessoa para ela ver outras coisas. Então, essas outras coisas é a transformação que hoje é necessária, né, nas pessoas e no mundo, Vicente. Tá? Então, esse é o ponto que eu queria trazer para você. Marcos, você dá treinamento para grandes empresas, grandes instituições aí no Brasil inteiro. Sim. Quais são, ou se você pode pontuar para nós, quais são os maiores problemas que você identifica e vê nos líderes hoje? Por onde você chega? Qual é o engessamento? Qual é a problemática? Qual é o grande tabu a ser quebrado? Fala um pouquinho para nós, né, do que os líderes hoje precisam fazer, precisam avançar aí. Fala um pouquinho para a gente, porque você chega em lugares que eu sei que né, é uma quebra de paradigma, é muito difícil, enfim. Né? Fala um pouquinho dessa humanização que você traz aí. Eu acompanhei um projeto de vocês em alguns hospitais, eu fiquei encantado, em algumas outras grandes empresas, em prefeituras, Secretaria de Educação. Fala para nós um pouquinho desses gargalos que você encontra no meio do caminho e como é que a gente vira essa chave aí. Essa questão dos gargalos é muito importante. Mas a minha experiência é assim, eu vou numa empresa, eu vejo as dificuldades, eu vou numa outra empresa, vejo as dificuldades, e assim por diante. Mas as dificuldades normalmente são as mesmas, sabe? A principal questão é saber lidar com as pessoas. Então, o excesso de formação técnica, o excesso de tecnicismo, mecanicismo nas organizações, ele dificulta muito lidar com as pessoas. Então, esse é o principal ponto. E aí entra um ponto importante, que é a resistência de alguns líderes de saírem da sua zona de conforto. Elas estão numa zona de conforto onde que elas querem permanecer e elas resistem a uma nova visão.
A dificuldade é você fazer com que as pessoas entendam uma nova visão e possam adotar uma nova visão mais ampla que a anterior, tá? Porque a visão, ela determina a dificuldade também. Então, vamos supor, eu tenho uma visão de mundo e eu tenho uma dificuldade. Então, a dificuldade é criada pela minha visão. Esse é o principal ponto. Por exemplo, assim, muitas vezes a gente coloca sempre, digamos assim, o problema nos outros. O problema é os outros, o problema é minha equipe, o problema é minha esposa, o problema é meu marido, o problema é meu chefe. E isso não é verdade, o problema sou eu. Então, não adianta reclamar. Então, a pessoa precisa ter uma proatividade. Ela precisa entender que não é o outro que me irrita, mas sou eu que me irrito com ele. O problema não é minha equipe, o problema é que minha equipe, ela é o quê? Reflexo do gerente. Ele é o reflexo do líder. Então, se o líder puder mudar e elevar a sua visão, ele pode também levar as pessoas a mudarem suas atitudes e suas dificuldades também, que elas possam gerenciar melhor essas dificuldades. Então, esse é um ponto, assim, importante. Por exemplo, no trabalho com pessoas, é muito difícil você levar as pessoas a uma automotivação. As pessoas, elas são muito reativas e elas esperam ser motivadas. E muitas vezes elas querem ser motivadas por dinheiro, por recompensas, por aplausos, por presentes. Mas isso não é uma motivação, isso é colocar uma cenourinha, né, na frente do cavalo. Na realidade, um ser humano, ele precisa ter uma capacidade de se conduzir. Ele precisa ter uma capacidade de assumir a sua vida e de fazer da vida uma vida boa, uma vida em que ele esteja feliz, que ele esteja pleno agora. Então, levar as pessoas a ter uma consciência mais profunda, né, de que agora está tudo bem, agora eu estou feliz. E eu gerencio tudo que acontece à minha volta a partir de mim. Então, eu não reajo mais ao mundo, mas eu sou um protagonista do mundo. Então, eu começo a protagonizar o mundo. Eu sou proativo no mundo. Então, eu passo a ter uma postura condutora. Então, isso a gente precisa levar para as pessoas nas empresas, que as pessoas assumam, né, que quando é quarta-feira, está bem, e quando é segunda-feira, também está bem, e quando é sexta-feira, também está bem. Mas isso só acontece quando a pessoa tem uma nova consciência, quando a pessoa ela passa a entender de que a vida agora, na quarta, segunda, sexta, ela é sempre a mesma. E quem faz a diferença é a minha mente. Então, eu não posso mais ser escravo da minha mente, escravo dos meus pensamentos e seguir o turbilhão mental. Eu preciso ser agora um gerente da minha vida e fazer da minha vida uma vida que vale a pena, uma vida que é feliz, uma vida produtiva, uma vida que assume estar no agora e agora está tudo bem, independente do que passa à nossa volta externa. Então, esse é um dos pontos assim mais difíceis que a gente vê nas organizações. Isso significa, no fundo, viu, Vicente, trabalhar com mentalidade, trabalhar com visão. Então, todo o processo, na realidade, de desenvolvimento das empresas, ela consiste em ampliar a visão, porque a visão antiga, a visão do eu reativo, do pobrezinho, que é vítima, que só acha culpados, que reclama do mundo, ela já não é mais uma visão que satisfaz, né, o mundo de hoje. Então, isso significa uma ampliação de visão. Mas a pessoa nunca foi apresentada por uma visão nova. Então, a mentoria, por exemplo, apresenta uma visão nova para as pessoas. Olha, você é filho do universo, você é filho do todo, você pertence profundamente a esse planeta também, e você faz parte dele. E você não é só um passante no mundo, você é o criador da tua realidade agora. Você é protagonista do mundo que está existindo agora. E aí a pessoa começa a sacar algo diferente, ela começa a ter uma nova consciência, e quando ela tem uma nova consciência, ela começa a mudar seus comportamentos. É assim que funciona.
Ó, daqui a pouquinho nós vamos entrar mais nesse processo de mentoria, porque eu degustei esse processo, eu sou uma das pessoas que passou aí em Santa Catarina por vocês, aí num processo bem bacana, tem alguns vizinhos seus chegando aqui, daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas, Marcos, aproveitando, né, esse processo, você tem propagado no Brasil e no exterior as técnicas de mentoria. Você, inclusive, é autor de alta relevância no mundo da mentoria do sistema ISO. Fala para nós um pouquinho do que é a mentoria e uma pergunta que eu sempre faço a algumas pessoas. A mentoria vai substituir o líder ou a liderança? Fala para a gente um pouquinho sobre o papel da mentoria nesse processo. Na realidade, a resposta ela é bem simples. A liderança ela não vai desaparecer, mas o que vai acontecer, e já está acontecendo, é que o líder, ele hoje em dia, com essas mudanças todas, ele precisa ser um mentor, sabe? Ele precisa mentorar as pessoas da organização, a melhorar a organização, mentorar a equipe e mentorar as pessoas. Então, ele ajuda, de qualquer forma, as pessoas a ampliarem a sua visão e, portanto, mudar os seus comportamentos. Nenhum comportamento ele é mudado sem uma ampliação de visão. Então, se eu tenho a mesma visão a vida inteira, eu tenho também os mesmos problemas a vida inteira, sabe? Porque eu sou criador dos meus problemas. E se eu tenho a mesma visão, eu continuo na mesma. O próprio Einstein já falava, né, que para você resolver um determinado problema, o raciocínio ou o pensamento que criou esse problema não resolve aquele problema. Você precisa ter uma nova visão, uma visão mais ampla, mais aberta. Então, o que faz um mentor? Um mentor, ele é um transformador. O que é uma pessoa transformadora? Aquela que leva as pessoas a mudar a sua visão. Pode ser visão de mundo, uma determinada visão de um processo, de alguma coisa que está acontecendo e que não está bem. Tá? Então, existe uma diferença entre transformação e o desenvolvimento. Então, quando você desenvolve alguma coisa, é uma melhoria do que já existe. Isso é um desenvolvimento. Para isso, existe muito o coaching. O coaching é desenvolvimento, é melhorar o que já tem, é sair daqui, chegar lá com uma outra forma, mas não se trabalha a visão de mundo. A visão permanece a mesma. Tá? Agora, no Instituto Olos, onde nós trabalhamos, nós entendemos que o fator mentalidade ele é primordial. E uma transformação de mentalidade é que vai transformar o mundo, vai transformar as organizações. Então, por isso que um mentor é aquele que não diz para o outro como ele deve fazer, como ele deve ser, mas ele está ali, junto, atuando com as pessoas de um modo informal, ou de um modo formal, ou de um modo até secreto, conversando com as pessoas, né, ou conversando com os grupos, e levando materiais para que as pessoas possam refletir, tomar consciência de uma visão mais ampla. Então, a visão mais ampla a gente chama de isomorfismo com a vida. Por isso é o sistema ISOR. Então, a palavra isomorfismo, ela significa coerência, da mesma forma. Então, existem, por exemplo, as normas ISO, não é? As normas ISO, elas dizem assim, olha, esse produto está de acordo com a norma e ele tem qualidade. Ou esse serviço está de acordo com a norma e tem qualidade. Agora, o ser humano precisa de isomorfismo, ou seja, nós temos que ter uma congruência com as leis universais. Nós temos que ter uma congruência com as leis da vida. Ou seja,
sermos mais coerentes com a vida e não tão dessintonizados com a vida. Por exemplo, a vida tem leis, né? E essas leis são muito imutáveis. Nós estamos, por exemplo, um exemplo assim, né? Nós estamos vivendo num planeta que gira em torno de si, que gira em torno do Sol, então nós estamos sempre em movimento. Então, uma lei universal é o movimento, porque tudo se movimenta, não tem nada parado. Então, se as coisas se movimentam, as coisas vão se movimentar em forma de ciclos. Algo começa e algo termina. O dia começa, o dia termina. Nós estamos nos movimentando o tempo todo. O nosso sangue está circulando, o nosso cabelo está crescendo, né? As relações estão acontecendo, e isso é um fluir constante. Então, existem ciclos que começam e ciclos que terminam. Então, nós precisamos saber que não existe uma vida linear, que a vida ela é cíclica. Então, nós precisamos entender que existe o ciclo, né, que o ciclo vai terminar e eu não posso ficar preso ao passado, porque virá coisa nova. Não posso ficar ansioso pelo futuro, porque isso vai me gerar ansiedade. Então, eu preciso saber usar essas leis universais com coerência, que significa saber viver o presente, olhar para o passado sem se prender ao passado, olhar para o futuro sem se prender ao futuro, porque a vida ela é probabilística, a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós temos uma capacidade de condução. Então, um mentor é uma pessoa que traz algo novo ou eleva as pessoas a usarem as leis universais a seu favor. Então, essa questão, por exemplo, da visão cíclica, ela é uma ferramenta de um líder mentor. Então, ele começa a usar essa ferramenta e várias outras ferramentas para dizer para as pessoas, olha, não resista às mudanças. Porque muitas pessoas resistem às mudanças. Mas se a pessoa tem uma visão cíclica e de movimento, a pessoa vai achar que as mudanças são normais, e elas são normais, fazem parte da vida. Então, não tem mais resistência, sabe? Então, você vai transformando as pessoas para uma vida melhor, uma vida mais congruente, mais coerente com a própria vida. Então, isso significa viver em paz, viver bem. Aí a gente não pode esquecer, nesse processo de mentoria, viu, Vicente? E a todos que nos estão escutando, que o impulso básico do ser humano, ela vai ser sempre o quê? A busca da felicidade. Tudo que nós queremos é sermos felizes. Ninguém quer a infelicidade. Nós, o tempo todo, buscamos um bem-estar e a felicidade. Então, seja quando eu vou trabalhar numa empresa, eu vou trabalhar naquela empresa para quê? Para ter uma sobrevivência, para poder viver daquilo e resolver um problema da sobrevivência, que me dá um bem-estar. Eu quero a melhor mesa no restaurante, porque ali eu me sinto melhor. Sabe? A gente sempre quer um trânsito mais vazio e não tão cheio, porque a gente se sente melhor. Então, nós estamos sempre buscando um bem-estar, não é? O tempo todo. E o bem-estar precisa acontecer nas empresas, de pessoas felizes, de pessoas de bem com a vida, porque aí vale a pena trabalhar, vale a pena viver, e a empresa se torna uma empresa muito produtiva. E a mentoria tem esse fator, de levar as pessoas aos fatores da felicidade. E os fatores da felicidade se alcançam como? Conscientizando as pessoas de que existem novas formas mais elevadas de viver. O Marcos, perfeito. Né? A turma aqui está interagindo, gostando, agradecendo. Existe, né? Nós temos empresários, profissionais liberais, um prefeito, um secretário de educação, um diretor, um dono de escola. É possível ter esse líder mentor? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Sim. É possível ter um professor mentor nas nossas escolas hoje? Esse é o ideal, Vicente, esse é o ideal. O professor que é mentor, isso aí é o sonho de qualquer dono de escola, com certeza, porque ele vai qualificar a escola. Então, as escolas precisam ser qualificadas e para servir muito bem a comunidade a qual elas servem.
Então, quando a qualidade do ensino ela é elevada, isso vai depender do quê? De professores com visão ampla. Então, eu não posso ter professores que são passadores de matéria. Professores que chegam lá, passam a matéria, que usam lá uma grade escolar, passa isso, passa aquilo, e aquilo é muito inócuo. Um professor, ele precisa ser um professor mentor. Ou seja, ele, durante as suas aulas, durante o seu trabalho, ele está sempre atento a gerar benefício aos seus alunos. E a mentoria, ela é gerar benefícios muito no tipo de vida, na busca da felicidade, na busca do bem-estar, de ter melhores relações com os pais e com os colegas. Então, o mentor, ele ajuda muito no desenvolvimento da vida do aluno, da forma como ele vai se colocar na sociedade. Então, para isso, precisa gerar uma boa base. E, para isso, um professor mentor precisa de instrumentos ou de ferramentas que levem a visão para um novo patamar, que é uma nova consciência mais elevada. Então, o professor mentor, ele é isso, ele tem dentro dele uma consciência onde ele tem uma responsabilidade com a vida, e não só uma responsabilidade com a matéria, sabe? Então, esse é o professor mentor, e isso é fantástico, assim, sabe? Isso é fantástico. Agora, um professor também pode ser um coach. Então, quando o professor é coach, ele ajuda as pessoas, os seus alunos, a se darem bem na profissão, a se darem bem no seu trabalho, sabe? Então, o coaching, ele é ter performance. Então, uma escola precisa preparar os seus alunos para a performance no mundo também, mas precisa também trabalhar o lado humano, que é a mentoria. Então, essas duas coisas caminham juntas, coaching e mentoring caminham juntas. O coaching mais processual, mais voltado a resultados, mais performance, e o mentoring, que é a qualidade de vida, a qualidade do pensamento, a qualidade, né, de poder ter melhores relações, melhores condições do viver em si. Então, esse é o ideal. Então, uma vez eu tinha um curso, viu? Eu acho que eu até mandei esse currículo para você, a maestria pessoal do professor, aonde ele se transforma num mentor, sabe? Aonde ele eleva a sua capacidade, ou ele traz os potenciais adormecidos à tona, e ele se torna uma pessoa nova, consciente e responsável com a vida, né, dos seus alunos. Essa aí, olha, meus olhos até brilham quando falo sobre isso, viu? Ô, Marcos, eu tenho um curso de palestrantes e Sim. eu acabo sendo o mentor dessa turma aí. Sim. Mas eu queria que você falasse para eles, não o Vicente que vai falar, o Marcos que vai falar. Qual a dica que você deixa para esses palestrantes que estão te assistindo nesse momento e que vão assistir depois esse vídeo que vai ficar gravado? Como ser um palestrante mentor? Como exercer a mentoria no ato de palestrar, no ato de ministrar uma palestra ali para os públicos mais variados? Fala um pouquinho desse link que a mentoria tem com o palestrante aí. Aproveitar que a turma está aqui, tem uma turma ótima chegando aqui. Só tem gente top aqui nessa live. Você vai gostar. Caramba, meu. Caramba. Olha, o que eu posso dizer para esses palestrantes todos, em primeiro lugar, o seguinte: não queira ser aplaudido. Não trabalhe para ser aplaudido. Porque aí você está trabalhando em cima de um ego, de um eu. Eu quero ser aplaudido. Eu quero ser a estrela. Eu quero não sei o quê. Aí você não tem coração. Você não conecta com o público. Então, um palestrante mesmo, ele tem conexão profunda com a sua plateia e ele passa sem falar, ele passa de coração para coração, né, uma intenção clara de melhorar a vida das pessoas que estão ali. Então, não adianta só falar, precisa sentir e passar. Então, a gente fala assim, precisa ter clareza de intenção e postura prestadia.
Uma pessoa que tem uma postura prestadia é uma pessoa de consciência elevada. Uma pessoa de consciência elevada não pensa mais no ego, não pensa mais em si. Ele pensa sempre no bem-estar do outro, porque essa é, talvez, o processo mais elevado de um ser humano, de viver para o bem-estar do outro, né? Então, eu tenho que ter coração, clareza de intenção, e por isso eu preciso de simplicidade, né? O palestrante simples, o palestrante que tem uma capacidade de mostrar para as pessoas o quanto elas podem melhorar a sua vida com amor, com carinho, sabe? Aí os aplausos vêm por si, sabe? Mas não viva para os aplausos e para o teu ego. Então, essa é a principal mensagem que eu trago para os palestrantes, tá? Esse é o ponto básico, assim, tá? Então, é saber que a gente tem que deixar esse egão de lado. Eu tenho uma turma aqui, uma tropa de elite te assistindo, o professor Elias Rocha, lá de Campos. Opa! Eu tenho aqui, nossa, tem uma turma, a Valéria Grafanazzi, professora maravilhosa de Cachoeira Pemirim. Deixa eu ver se eu identifico. A Esther Assis, que é uma figura fantástica na neurociência, está aqui assistindo você. O Sérgio Santos, lá de Saquarema, que é o bambambam na área de esportes, está aqui assistindo você. A Sheila Blasquez, que é de São Paulo, Paraná, e que tem um trabalho fantástico com vários palestrantes. Tem uma turma bacana aqui te assistindo. E a Sandra Monteiro, psicóloga, maravilhosa. A Vanusa Stefenon. Tá todo mundo assistindo você aqui, tá? Então, eu acho que... E eu já quero deixar o convite para você depois a gente ir lá nessa mentoria também falar com o pessoal. Mas sobre a questão dos palestrantes, não é? É muito importante, assim, para os palestrantes, ter uma cosmovisão diferenciada, sabe? Então, é uma visão de mundo diferenciada, é uma visão de mundo ampla, uma consciência ampliada. Você precisa dar algo a mais para as pessoas. E o que as pessoas realmente querem é serem felizes. Elas não querem fórmulas disso, daquilo. Elas querem o quê? Felicidade na vida, através de determinadas coisas, né? De determinados projetos ou alguma coisa assim. Mas nós temos que entender o ser humano. Quando a gente é palestrante, a gente é mentor, a primeira coisa que a gente precisa saber é o quê? Compreender as pessoas. E compreender as pessoas é entrar no âmago do ser humano, tá? Então, assim, a primeira coisa nessa compreensão de pessoas é saber que as pessoas, elas querem ser felizes. E que tem dois tipos de felicidade. Isso todo palestrante precisa saber. Tem a felicidade de conseguir metas e resultados, tá? Mas isso é uma felicidade assim, muito tênue. A pessoa consegue isso, consegue aquilo, não sei o quê, porque aquilo passa. Aí a pessoa quer de novo mais isso, mais aquilo, ela continua sempre buscando a felicidade no futuro. Mas, na realidade, a felicidade plena, a felicidade da vida, do viver, ela é só no agora, no momento presente. Então, todo palestrante precisa saber que as pessoas têm que ter, em primeiro lugar, a capacidade de ter a sua plenitude interior, sabe? De deixar fluir a felicidade natural. Então, a vida tem essa qualidade, felicidade plena, felicidade integral, sem depender de nada externo. E isso só surge quando a gente tem generosidade e quando a gente perde o ego. Então, eu sou você, você é eu. Então, eu sei que eu crio você dentro de mim, do meu jeito. E você me cria dentro de você, do teu jeito. Então, eu sou você e você é eu. Então, na realidade, eu sei que se eu faço mal para você, eu estou fazendo mal para mim. Então, se eu sou generoso, o meu ego baixa e surge uma felicidade natural. Toda vez que nós fomos generosos, tivemos uma felicidade natural. Então, isso está dentro de nós. Então, nós podemos ter uma vida plena agora, independente do externo.
Então, se eu tenho um projeto e eu quero um resultado, mas se eu não alcançar o resultado, também está bem, porque a vida é probabilística, você não tem sempre resultados 100%. A vida, ela é assim, ela é probabilística. Se eu tenho bons resultados, tudo bem. E se eu não tenho bons resultados, também tudo bem. O importante é ter a felicidade plena interna. Então, nós temos que trabalhar com as duas felicidades palestrantes. Não é só lá fora conquistar, 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 fazer, fazer, fazer. Não. É olhar para dentro também. É você se conectar com o todo. É ter uma mente limpa. É ter uma mente adequada. Uma visão de mundo ampla, onde eu estou conectado com a divindade interna que eu tenho. Aí eu tenho assim, um baita do ser humano, ok? Que faz o seu melhor o tempo todo e que se conduz no mundo, ele não é mais reativo no mundo. Então, eu queria ter dado esse toque aí para os palestrantes também, tá bom? Isso para ser... Né? Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, a turma está apaixonada aqui pela sua explanação. Ô, Marcos, eu tenho aqui muitos diretores de escolas, executivos de escolas aqui presentes, faculdades presentes aqui em nossa live, nosso programa, e estou vendo aqui alguns, né, gerentes de empresas também. Deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Sim. Qual a importância da mentoria dentro das escolas, das faculdades, das secretarias de educação, das empresas? Fala um pouquinho para nós de como que a mentoria, o que a mentoria vai ajudar esse processo aí dentro dessas instituições. A mentoria, ela vai se tornar uma ferramenta, tá, de um gestor ou líder de alta performance, sabe? Então, se você quer ser um líder de alta performance, né, ou um profissional de alta performance, ou um CEO de alta performance, ou né, um professor de alta performance, é importante que você tenha essa ferramenta da mentoria. A mentoria ela pode ser feita lá em qualquer hora, em qualquer momento, num cafezinho, numa carona, em algum momento, porque eu tenho essa postura prestadia de estar sempre pronto a beneficiar o outro. Porque para o meu bem-estar, eu sempre estou conectado no bem-estar do outro. Isso me traz a felicidade natural. Então, agora, se eu sou líder também, eu posso ser um mentor informal a qualquer momento, ou então formal. Eu posso atender pessoas, eu posso me profissionalizar como mentor, eu posso atender pessoas e eu tenho formado pessoas que vivem de mentoria. Mas ela pode ser um pano de fundo do teu trabalho ou pode ser o teu meio de vida também. Ou um próprio meio de vida, além de você fazer o teu autodesenvolvimento. Então, se você faz, por exemplo, um processo de formação e mentoria, você também se torna seu auto-mentor. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava, esse aqui é o ponto. Então, o que a mentoria faz? Ela abre cortinas. Ela vai abrindo cortinas. Eu vejo sempre as coisas mais amplas, mais amplas, mais amplas. Então, isso a gente chama de ampliação de visão. Então, um dos pontos básicos da mentoria é ajudar as pessoas a ampliar sua visão. Por exemplo, se eu estou aqui, né, eu olho um objeto muito de perto, por exemplo, eu olho isso aqui, eu quase nem sei o que é isso. Mas se eu olhar mais de longe, mais de longe, mais de longe, eu já sei que isso aqui é um objeto que tem aqui dentro algumas outras coisas e tal. E eu vou ampliando a visão. Eu posso até chegar lá nos confins do planeta, olhar o planeta de cima, aí eu tenho uma visão ampliada. Então, eu posso ter várias formas de ver o mundo conforme eu vou me afastando, ou ampliando minha visão. E se eu olho lá de fora, a minha visão é completamente diferente. Vamos supor, eu estou olhando o planeta de fora. Então, olhando o planeta de fora, não importa muito se eu casei ou não casei, se eu estou aqui, se eu estou lá. Muitas coisas não importam mais. Então, quanto mais ampla a tua visão, né, mais livre você é. Quanto mais próximo você chega
do reducionismo, da visão pequena, então você está preso a um pequeno e você só enxerga o pequeno. Então, quando eu estou no pequeno, vamos supor, eu só vejo a árvore, mas eu não vejo a floresta. Então, quando eu estou no pequeno, o que acontece? Tá? Eu estou no mundo da titica. Eu sempre falo assim, está no mundo da titica, porque você só está reclamando das pessoas, você só está achando ruim, você só acha as coisas horríveis, e a tua vida ela é pequena, só fica falando fofoca, fica tirando sarro dos outros porque o time dele perdeu no futebol, você só fala de coisas inúteis que não levam a nada. Então, eu preciso ampliar a minha visão e me ver parte integrante do planeta. Então, eu respiro o ar do planeta, eu bebo a água do planeta, eu tenho espaço dentro de mim que tem espaço fora também. Eu tenho calor interno que vem da luz do sol, né? Eu tenho, né, o ar também, né, que eu respiro, que vem da planta e tudo mais. Então, eu sou profundamente conectado com o planeta. Então, eu não sou separado da natureza, eu sou a natureza. Então, eu me comprometo com o todo. E quando eu me vejo integrado ao todo, e que eu sou filho do universo, eu sou um fractal do universo, sabe? Eu tenho tudo que está fora, está dentro de mim, eu sou um mini universo, ou um mini planeta, eu me integro a esse todo. Eu chamo isso de contido conter. Eu contenho o planeta em mim, eu estou contido nele, eu sou um com o todo. Aí, quando eu estou nessa unidade, eu tenho profunda paz, eu tenho profunda harmonia com o todo, né? E eu levo essa harmonia para o meu dia a dia. Então, eu entro nessa conexão de fazer parte do todo, tenho a minha paz interna, tenho o direito de estar em paz comigo mesmo, eu levo essa paz para o meu dia a dia. Então, a ampliação de visão, ela é primordial, porque eu tenho uma nova consciência. Aí eu me transformo. Então, se você quer se transformar, primeiro amplie a sua visão. Sinta-se parte do todo e perceba-se parte do todo. Você é um só. Deus está em você, você está em Deus. Vocês são um só, sabe? Aí você começa a gerar a tua mudança. Você começa a cuidar do planeta. Você sabe que tudo tem a mesma origem. Então, você trata as pessoas sempre iguais e não algumas melhor, outras pior. Você passa a acessar o quê? A tua natureza básica, que é o quê? A tua consciência primordial. Nós somos uma consciência e temos uma consciência primordial, que é a vida. Você está vivo agora, você tem vida. Veja que tu está vivo, sabe? Então, quando você percebe que você está vivo, você diz assim, que coisa fantástica, como é bom estar vivo, eu tenho consciência. E essa consciência é a tua fonte. Essa consciência, ela tem uma felicidade natural, uma alegria natural, ela tem uma compaixão natural, ela tem uma felicidade natural, ela tem uma equanimidade natural, sabe? Então, você começa a se transformar e ajudar as pessoas, você passa a ter uma nova postura, uma nova ação, e você só tem uma coisa que é importante, você vai ajudar as pessoas que não têm essa visão, que estão perdidas no mundo das titicas, das coisinhas, que estão só reclamando de tudo, que não sabem o que querem da vida, buscam isso, buscam aquilo, vão para cá, vão para lá, e elas não acham felicidade nunca, sabe? Então, as pessoas estão perdidas, e você vai o quê? Ajudar as pessoas a encontrar algo dentro delas, aonde elas se tornam felizes, e aí elas vão ser felizes no mundo e levar alguma coisa para as pessoas também. Então, a tua transformação é a transformação do mundo. A transformação de um gestor é a transformação da sua equipe. A transformação de um empresário, ela é a transformação da empresa. Porque quando o empresário tem uma nova visão ou uma nova consciência, ele começa a permitir certas coisas na empresa que ele não permitia antes. Ele não passa mais a ver as pessoas só como recursos humanos e ganhar dinheiro. Não, ele começa a respeitar os seres humanos. Eu sou igual a você e nós juntos temos sinergia. Nós juntos conseguimos muito mais do que cada um sozinho. Aí vem uma transformação profunda, que é a consciência aberta, ou a mente livre. Né? Então, é isso. Falei demais.
Não, ó, eu fico até com pena de te interromper, porque o seu raciocínio está perfeito. É de uma simplicidade, de uma suavidade. A turma está aqui, nossa, mas quanta segurança na fala, que posicionamento diferente. Ô, Marcos, você falou de transformação. O Sim. mentor, ele transforma a sua empresa, certo? Fala para mim, fala para todos nós que estamos aqui, quando o mentor começa a fazer essa transformação, quais são os aspectos, as atitudes, que o trabalho, que começa a ser melhorado a partir da mentoria? Né? Como que volta isso para a organização, para a escola, para a faculdade, para a prefeitura, para a Secretaria de Educação, para um clube de futebol, que tem uma turma aqui do futebol, do clube, como é que isso volta? Fala para nós um pouquinho. Ela surge do entendimento da vida, né? Das leis naturais da vida, sabe? Então, quando você começa a entender a vida e começa a entender as leis que regem a vida, você começa a entender o que você realmente é, né? Por exemplo, você começa a perceber que você é a consciência plena e você não é o personagem. Então, você não confunde, né, as coisas da vida com você. Eu sou aquele que cria o meu personagem, eu sou aquele que cria, né, aquilo que eu estou vivendo, mas eu tenho consciência disso. Então, eu não sou nem pai, nem mãe, nem tio, nem isso, nem aquilo. Eu sou o criador disso. Então, eu começo a viver em liberdade inteira dentro de mim. Então, eu começo a perceber, por exemplo, para o pessoal de futebol, que está aí, que você falou, eu começo a perceber que nós também somos, além de seres, digamos, materiais, aparentemente materiais, nós também temos uma energia dentro de nós, né? A nossa energia de vida, a energia para pensar, a energia para correr, a energia para estar fazendo atividades. Então, cada pessoa tem uma energia que passa além do corpo físico. Então, essa energia tem uma frequência. Então, quando você tem essa frequência, você tem o clima da pessoa. Então, quando vocês geram um time de futebol, vocês geram o quê? Um clima mediano das pessoas presentes. Então, se vocês sabem lidar com o clima das pessoas, por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa centrada, é uma pessoa que leva um clima harmonioso à sua volta. Então, você que é dirigente ou técnico de futebol esportivo, primeira coisa, você centra a pessoa. Ela acha o seu eixo. Tem técnicas para isso. Nas artes marciais tem muito. Mas a pessoa está centrada, ela está conectada. Então, vocês formam um clima harmônico do time de futebol, ok? Aí vocês vão criar o quê? Uma sinergia. Ou seja, vocês vão criar um clima interno. O que vocês precisam entender? Que o clima é o que determina os resultados. Não é jogar o futebol, é o clima de conjunto que vocês vão ter, que é a sinergia da equipe, para vocês vencerem o time adversário. Então, vocês precisam o quê? Saber gerar clima, saber gerar centramento. Então, o clima de sucesso, clima disso, clima daquilo. Então, se você quiser fazer, por exemplo, uma negociação, tem que ter clima de negociação. Se você quiser ter um clima, né, de qualidade, tem que ter clima de qualidade. Querem ter clima de vencer o jogo do futebol, vocês têm que criar o clima dentro de vocês e na equipe. Então, aquilo forma uma sinergia, que aquilo está ali, as pessoas estão imbuídas dentro daquilo, aquilo passa a acontecer. Vocês podem ver, por exemplo, nos times de futebol, de vez em quando eles perdem o clima, eles perdem a conexão, eles começam a perder. Né? Então, é assim, quando um jogador de tênis, por exemplo, ele começa a pensar muito no jogo, ele perde a conexão com o jogo. Então, o jogo se dá quando você está profundamente conectado com o jogo, sem pensar, sem raciocinar, porque o que está comandando é a energia e a sabedoria natural. Aí vocês vão ter um processo muito, muito mais eficiente. Então, isso acontece nas empresas, viu, Vicente?
né? Então, vocês podem criar o clima de qualidade, o clima da organização para qualidade, para resultado, para produtividade. Então, a mentoria ela vai ajudando a criar uma massa crítica dentro da organização, aonde você muda o clima e a cultura interna. Você muda o pensar das pessoas. Em vez das pessoas pensarem dicotomicamente, eu aqui, você lá, nós da área meio, eles da área fim, nós de vendas, eles de produção, você leva as pessoas a pensar de uma forma interdisciplinar. Eu e você estamos juntos, sabe? Nós formamos um time. Então, professor de química e professor de matemática trabalham juntos no projeto. Não é eu professor de química, ele professor de física, ela professora de matemática. Isso não dá conjunto. Mas você tem uma visão interdisciplinar, uma visão de conjunto, um time de professores que realmente está comprometido com a qualidade do ensino através da mentoria. Então, aí você tem transformações enormes. Esse é o ponto. É assim que funciona. Eu vou deixar uma pergunta, eu vou dar uns recadinhos aqui, vou deixar você tomar uma água. O Sérgio Santos, que é uma fera na arbitragem de futebol no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, certo. Ele fez a seguinte pergunta: é possível, né, ser mentor dentro de um campo de futebol, sendo árbitro? Como ser um mentor? Como fazer mentoria num jogo de futebol sendo árbitro? Daqui a pouquinho você responde isso daí. Né? Deixei uma bomba no seu pulo aí. Daqui a pouco você volta para falar como é que um árbitro consegue ser um mentor numa partida de futebol, de basquete, de vôlei, enfim. Daqui a pouquinho eu vou dar 2 recadinhos aqui enquanto você toma uma água aí, Marcos, rapidinho. Tá bom, tá bom. Gente, assim, ao vivo tem essas coisas, esse bate-pronto. E, gente, vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá? Todas as perguntas aí. Então, eu vou sempre interagindo. Eu tenho palestrante, eu tenho psicólogo, eu tenho contador, eu tenho aqui empresário, tem secretário de educação, tem prefeito aqui, tem um monte de gente aqui nesse nosso programa. Então, vocês vão interagindo, vão falando. Tem um monte de professor aqui bacana para a gente. Estou vendo uma turma muito legal. Então, mandem suas perguntas, tá? Lembrando, essa live vai ficar gravada no nosso YouTube, no Facebook, no Instagram e agora no podcast do Congresso de Gestores. Então, você vai poder assistir ela a qualquer momento, compartilhar para as outras pessoas. E, olha, todas as terças-feiras, às 20 horas, eu vou trazer sempre uma temática extremamente importante sobre questões de comunicação, liderança, gestão, empreendedorismo, enfim, são várias áreas para os líderes aí, você que lida com as pessoas. Então, eu sempre vou trazer um grande especialista e uma grande temática. Então, todas as terças-feiras, às 20 horas, você é meu convidado. E olha, gente, é gratuito, você pode chamar quem você quiser, só deixa um like pra gente aí, um joinha, que a gente já tá feliz. Compartilhe depois, no final, essa live com a turma, e eu terei o maior prazer de receber vocês em todos os nossos programas. E só para falar assim rapidamente, nós temos os programas às segundas-feiras, às 20 horas, que é o programa Falando de Filhos. Esse programa é para os pais, para as famílias, para os educadores. Às terças, para os gestores, para os líderes. E no sábado, eu já atendo o Congresso Brincar, os professores da educação infantil, e eu tenho uma outra live fantástica, um programa fantástico, o SAEB, que trabalha a questão de avaliação aí, dos municípios, das escolas. Então, assim, sempre tem um programa. Me acompanhe nas redes sociais, Vicente Falcão, o Congresso Brincar, Congresso de Gestores, que você vai estar sempre por dentro de um grande entrevistado, de um grande convidado que eu vou trazer sempre para as noites de terça, de segunda e no sábado, durante a tarde, tá bom? Deixa eu chamar
o nosso amigo Marcos de novo lá, deixei um abacaxi quente na mão dele, né? Marcos, dá para fazer mentoria dentro de um campo de futebol sendo árbitro? Conta para nós. Dá para fazer, obviamente. Essa mentoria, ela é não verbal. Ela é a tua atitude, é a forma como você lida com as pessoas, não é? Então, você não pode ter um raciocínio de guerra, eu sou árbitro e vocês têm que me obedecer. Aí você já está gerando o clima de guerra, né? Então, você tem um clima harmonioso dentro de você através do centramento. Então, você entra no campo centrado e permanece centrado. Então, você não entra reativamente as coisas que acontecem ali. Então, pelo centramento, você tem o quê? Uma autoridade de juízo. Você exerce a tua autoridade, mas não exerce o autoritarismo. Então, você pode ser mentor, né, dentro de um campo pela tua atitude. Mas você pode chamar um ou outro jogador e você pode adverti-lo, obviamente, isso faz parte, tá ok? Mas é a tua atitude. Então, é o clima que rege as coisas. Então, se você não tem clima, digamos assim, de receber ataques, você não vai receber ataques, porque você não responde aquilo, tá ok? Então, esse é o ponto de você ser mentor não verbal, dessa forma, manter a tua atitude. Agora, você não é bonzinho, nenhum mentor é bonzinho, né? Por exemplo, os mentores, às vezes, têm atitudes iradas, né? Então, a mentoria, ela pode ser irada. Então, você pode ser duro com as pessoas, né? Você pode expulsar uma pessoa porque ela mereceu aquilo. Agora, você não tem raiva. Então, ser irado é não ter raiva. Você mantém a tua harmonia o tempo todo. Então, você é inabalável. E isso a gente treina, E você usa da intervenção irada, você usa da intervenção incrementadora, você usa da intervenção em que você, digamos assim, faz com que o jogo tenha harmonia interna. Então, você pode ter todas essas atitudes internas e aí as coisas começam a acontecer pela tua atitude, sabe? Então, esse é o ponto, assim. Esse é o ponto de você exercer a mentoria dentro de campo. Você já sabe disso, né? Você tem essa experiência, né? Ok? Mas eu fiz essa conexão para a turma estar aqui em peso. Eu falei, não, deixa eu mandar uma para eles aí, que é importante. Marcos, você criou uma metodologia que tem vários instrumentos para a liderança, para os gestores, para os palestrantes, para os professores que estão aqui, essa metodologia ISO que você criou. O nosso horário já está assim, estourando, né? Nós temos mais 15, 20 minutinhos aí para encerrar, mas eu queria muito que você pudesse mostrar para o pessoal um pouquinho o que é essa metodologia ISO. O que você acha? Pode fazer isso? Eu acho que é uma boa, eu acho assim que é uma boa, né? Porque quando a gente fala de mentoria, a gente não tem assim muita noção de como faz isso. Mas eu só queria dizer o seguinte, antes de mostrar o material, eu gostaria de dizer o seguinte, que mentoria, ela muitas vezes é um processo de diálogo, ele é levar as outras pessoas a descobrir algo novo dentro delas, principalmente uma nova mentalidade. Então, qualquer pessoa que fizer um curso de mentoria, ele pode levar instrumentos que mudam a mentalidade das pessoas, e o mentor, ele não precisa ter necessariamente mudado a mentalidade dele, mas ele pode ser propiciador de mostrar algo onde o outro muda a sua mentalidade. Então, é possível isso. Existem pessoas mais jovens que são mentoras de pessoas mais velhas, não é aquela pessoa de mais idade, que tem experiência e tal. Esse não é o conceito, o único conceito. Ou, por exemplo, existem pessoas sábias, existem pessoas simples que têm muito conhecimento, pessoas que deixaram um legado no mundo, que já se foram, mas que deixaram um legado. Então, eles também são os nossos mentores. Eles nos levam a mudar a visão, eles nos fazem refletir. Então, o mentor,
ele é uma pessoa que precisa ter as ferramentas adequadas. Embora você já saiba muita coisa, você já conheça muita coisa, então você usa teus conhecimentos e você se torna um mentor único, mas você também tem ferramentas. Então, quando você faz uma formação, você realmente se torna um mentor do teu jeito, da tua forma, e vai se aprimorando constantemente. Então, o que são as ferramentas? As ferramentas que eu criei são ferramentas gráficas. Então, você tem um gráfico que representa a visão do todo, a visão ampla, a visão mais isomórfica, a visão mais coerente com a vida. E aquilo vai levando as pessoas a terem novos insights, novas percepções, que levam as pessoas a mudar os seus comportamentos, suas atitudes. Então, existem ferramentas para as diferentes nuances, as diferentes coisas que a gente tem dentro da gente. Né? Nós temos muitas variáveis dentro de nós. Nós temos uma mente trabalhando, nós temos os nossos conceitos, nós temos os nossos preconceitos, nós estamos vivendo ciclos da nossa vida, nós temos uma mentalidade atuando. Então, para tudo isso, tem ferramentas em que você vai ajudando as pessoas num ponto, no outro ponto, no outro ponto, no outro ponto, e a pessoa vai dando uma geral na vida dela, assim, sabe? Então, para isso servem as ferramentas. Então, eu trouxe algumas ferramentas aqui para mostrar para vocês. Então, você pode passar as ferramentas. Deixa eu colocar aqui, que aí fica fácil de você passar um pouquinho. Então, aqui tem, por exemplo, né, digamos assim, levar as pessoas a uma coerência de visão. Então, é importante ajudar as pessoas a ampliar a sua visão. Por isso que eu falei, olha o planeta de fora. Olha o planeta girando em torno de si, em torno do Sol, gerando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Então, é o ciclo. Então, tudo que tem no planeta, ele segue essa ordem. Tudo que nós vivemos são ciclos. Ciclo do almoço, ciclo do café, ciclo de uma amizade, ciclo disso, ciclo daquilo, ciclo do emprego, ciclo de um casamento, ciclo enfim, muitos ciclos simultâneos. Então, alguns ciclos estão no começo, outros estão no meio, outros estão no fim, outros estão fazendo a passagem para o novo ciclo. Então, essa passagem para o novo ciclo é uma fase de reformulação. Então, todos nós precisamos nos reformular quando o ciclo termina. E se você não sabe que está na hora de reformular, você vai ficar patinando ali. Você não recria o novo ciclo. E muitas pessoas estão patinando na sua vida, estão patinando em cima de coisas do passado, elas estão presas a paradigmas do passado, eles não largam mão do paradigma passado, e eles não mudam a sua visão para uma nova visão, porque a vida mudou, eu tenho que mudar a minha visão também. Então, aqui eu tenho, por exemplo, como você pode ampliar a visão, o ciclo, se tornar uma pessoa mais isomórfica. Você precisa saber que toda visão pode ser ampliada. E você não está com essa bola toda, não, porque você só tem uma visão parcial e você vai ter que aumentar, e todas as visões são ampliáveis o tempo todo. Então, você não é o dono da verdade e você só tem visão parcial. Então, saiba disso, tá ok? Vai, toca adiante. Aqui tem um material para você entender, a compreender as pessoas. Eu já falei sobre isso, né? Em que a condição humana, ela é sempre buscar a felicidade. Então, nós estamos condicionados. A nossa condição, ela é saber que nós estamos sempre fazendo o nosso melhor. Então, aí eu falei da ação, né? Aí tem a ação da felicidade plena e da felicidade condicionada, da felicidade do futuro, quando eu isso, quando aquilo, e que muitas vezes nos leva a sofrimentos. Mas a felicidade interna sempre está à nossa disposição. Basta acessá-la, ela está sempre ali. Ela é própria da vida. Né? E nós, como mentores, sabemos que aquela pessoa que para nós é horrível, aquilo é o máximo dela. Ela não sabe fazer melhor. Então, o que eu faço? Eu ajudo aquela pessoa a ativar, a superar o seu limite. Então, a mentoria ajuda a superar o limite. Mas quem supera o limite é a pessoa. Você só dá as ferramentas e a pessoa vai ter que, de uma certa forma, fazer essa transformação dentro dela se ela for capaz. Então, eu nunca tenho um compromisso com êxito. Eu sei que as pessoas,
elas estão, digamos assim, elas não têm controle das coisas. Ninguém tem controle de nada. De repente, a Covid está aí, e de repente aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas o que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre as minhas ações, mas eu não controlo o externo. Você não sabe se vai pegar o vírus ou não, por mais que você cuide, tá? Então, eu tenho que ter uma atitude coerente. Então, se você não tem uma atitude coerente, uma percepção de vida nova, você certamente na Covid passou por maus bocados, porque você deprimiu, você ficou mal, não soube o que fazer. Por falta de quê? De cultivo interno, de não entender de como ter constantemente centramento, ter constantemente religação com o todo, saber que o mundo é probabilístico, que eu posso me adaptar às coisas o tempo todo, e assim por diante. Então, eu preciso saber que as pessoas estão nessa condição e eu as acolho profundamente no meu coração. E eu ajudo as pessoas a partir do ponto onde elas estão. Então, o mentor, ele tem acolhimento, ele não tem nenhum julgamento. Ele não quer levar as pessoas a serem como o mentor acha. Ele quer ajudar as pessoas no mundo delas, aonde elas estão sofrendo e tendo dificuldades. Então, por isso que a gente precisa compreender as pessoas. Se você não compreende nem a você e nem o teu cliente, é melhor não ser mentor, sabe? Precisa ter essa compreensão. Toca. Aqui tem, por exemplo, um material que eu acho interessante para a construção de equipes. Então, isso aí também tem a parte pessoal, você precisa mentorar as pessoas no seu nível pessoal. Por exemplo, uma pessoa tem que saber superar conflitos, né? Ela precisa ter uma visão mais ampliada. Então, você tem o preparo das pessoas, mas você também tem o trabalho da equipe. Então, quando se trabalha na equipe, precisa ter a sinergia, precisa ter o clima adequado, precisa fazer mentoria na equipe, para você ter o quê? Para você ter uma boa construção de equipes e ter resultados fantásticos. Então, isso aqui é um mapa que você pode utilizar com uma pessoa, com o teu subchefe, com alguém, e assim vai. Então, você vai tendo mapas. São pontos de partida para você poder fazer um processo de colóquio, de conversa, e não é para colocar as pessoas dentro do mapa aqui, tá bom? Toca. Aqui, por exemplo, superação de conflitos. Então, é natural as pessoas criarem conflitos, mas é natural as pessoas saberem também que o conflito sempre está na nossa mente. Não existe conflito fora. Nunca ninguém viu um conflito andar na rua. Nunca ninguém viu um conflito ser atropelado por um carro. Se existe conflito, é eu que crio na minha mente. Então, o que acontece? Acontecem fatos e eu tenho pensamentos. Então, o pensamento é o meu mindset. A gente fala de mindset, ou o que você pensa, o que você acha. Então, nem sempre o que você vive é o que você gostaria de viver. Aí você tem um conflito. Por exemplo, eu vivo em Florianópolis, gostaria de morar em Vitória, vamos supor. Então, eu tenho um conflito aqui que eu preciso administrar. Ou eu vou mudar para Vitória, eu mudo o meu fato, ou então, se eu não conseguir, eu mudo o meu símbolo, eu volto a gostar de Florianópolis. Então, se você não consegue mudar os fatos, você precisa mudar o teu pensamento. Precisa largar a mão de muitos pensamentos, tá? Então, é assim que funciona, tá? Então, ou você muda os fatos, ou você muda os símbolos. Então, você tem coerência quando você pensa e é o que você faz. Então, eu gosto de ter cachorros e você tem cachorros. Aí está tudo bem. Eu gosto de morar em Curitiba e moro em Curitiba. Tudo bem, tá ok? Então, eu posso estar criando conflitos dentro de mim, que podem ser grandes conflitos, eu administro. Ao longo do tempo, eu vou buscando esse ajuste. Ou eu mudo os fatos, ou eu mudo meus pensamentos. Se não dá para mudar o pensamento, né, muda os fatos. Olha, se você não consegue mudar os fatos, muda o pensamento. Não tem outra solução. Então, isso aqui são materiais para você ajudar as pessoas a administrarem, superarem seus conflitos. Toca. Aqui é uma estrutura da mente, né? A mente humana. Então, você tem uma visão do cérebro, hemisfério esquerdo, né? Você tem a parte racional, a inteligência emocional e inteligência operacional.
Então, a gente sempre faz mentoria para um conhecimento, para uma atitude e para uma ação. A gente sempre usa os 3 campos da mente, porque nós somos seres integrais. Então, você pode mudar o mindset das pessoas, você pode mudar os conceitos das pessoas. Isso está lá no hemisfério esquerdo. A mentalidade que as pessoas têm são os conceitos dela, né? A forma como ela olha as coisas. Então, se você muda a tua referência, você muda o pensamento da pessoa e ela vive um mundo diferente. Tá? Então, precisa ter essa consciência. E aí tem toda uma estrutura mental sobre a qual a gente pode fazer trabalhos lindíssimos e grandes melhorias com as pessoas. Então, você tem as ferramentas para isso. Toca, querido. Aqui, por exemplo, superação de crenças limitantes. Então, muitas pessoas estão presas às suas crenças limitantes. Elas têm limites, elas acreditam em alguma coisa, sabe? Então, elas são pessoas, às vezes, dogmáticas, pessoas deterministas, pessoas dicotômicas, né? Pessoas repetitivas, que não mudam o seu pensamento, pessoas enclichezadas, pessoas salvadoristas. Então, elas estão dentro da gaiola mental e elas não percebem que estão na gaiola mental. Para elas, a vida é assim. Então, elas não têm noção do mundo que elas criam para elas. Tá? Então, esse mundo é a prisão das pessoas, porque ela é limitada. E a pessoa está dentro da prisão e não sabe como sair. Tá? Então, se você largar o teu conceito, você está livre. Se você largar a tua forma de pensar, você está livre da gaiola. Então, é largar a gaiola. Por quê? Você é o criador da tua prisão. A prisão nunca existiu, mas você cria a tua prisão mental. E se você está inconsciente, é possível que você viva a vida inteira dentro de prisões mentais, sempre de deves e tenques, obrigações e não sei o quê, vive uma vida terrível, oprimida, cheia de problemas, enquanto você poderia ter ampliado tua visão, largado uma porcaria que você pensa e poderia ter uma visão muito mais ampla, muito mais livre, muito mais desfrutante. Então, a gente tem ferramentas para isso. Eu gosto de mostrar isso aqui. Larga a tua prisão, larga tudo aquilo, sabe? Aí você entra na prisão e volta da prisão livremente, você tem liberdade, tá ok? Toca. Então, é isso, gente. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, que essa modernidade, digamos assim, é você se tornar um líder mentor nos tempos atuais, um líder mentor, e que transforma a vida das pessoas, transforma as organizações, transforma a sua própria vida, né? Então, essa modernidade é você, né, ter essa capacidade de mudar o mindset, que é o que? A forma como as pessoas pensam, a forma como elas vivem. Porque todo sofrimento que nós temos, ele tem uma causa. E a causa é a ignorância, sabe? Então, se você remover a tua ignorância, o resultado muda. Então, se eu, digamos assim, né, tenho uma nova consciência, eu mudei as causas das minhas dificuldades, então eu não tenho mais, eu tenho menos dificuldades. E está na hora da gente mudar de vida, está na hora da gente ter um mundo melhor, está na hora de nós termos mais liberdade interna. Então é isso, gente, é isso. Eu só dei uma pequena pincelada nos muitos instrumentos que o sistema ISOR tem, tá ok? Então é isso, Vicente. Ô Marcos, Oi. aonde que as pessoas acham o seu curso? Quem se interessou aqui, onde que as pessoas podem achar? Como é que fazem para achar o seu curso aí? Como é que é? Fala um pouquinho sobre ele rapidamente, porque assim, eu saí do Espírito Santo há 10 anos atrás, sim, a convite de um ex-aluno seu, que foi o Jair Passos, lembra dele? Saudoso Jair Passos. Saudoso Jair Passos. O Jair foi uma fera. E o Jair, uma vez, me falou, Vicente, você fez curso de coach, você fez isso, você fez aquilo, mas você tinha que ter feito um mentoring. Eu falei, ai, meu Deus do céu, Jair, a gente já fez curso disso, daquilo. Esse tal de mentoring não vai resolver nada para mim. Vai lá fazer. Eu fiquei lá, acho que 3 dias, num feriado, se eu não me engano, lá naquela terra linda sua, lá fazendo um curso.
E, enfim, na verdade, eu deveria ter feito o Mentoring antes de ter feito todos os outros cursos, né? Foi o que eu É aprendi verdade. isso daí. Mas aonde que as pessoas acham o seu curso aí? Fala para nós. Olha, eu tenho a formação EAD, né? Ela é uma formação à distância, é uma formação que você pode fazer que são em torno de 80 horas, né? Com os exercícios, com a tutoria, etc. Você encontra no site, né? Você não tem o link aí, Vicente? Olha só, a sua equipe me mandou agora o seguinte: eles têm o link do olus.org.br, que eu vou colocar aqui. Eles, inclusive, deram para nós aqui uma promoção de super desconto aí para você, para quem quiser fazer o curso. Eu vou postar no chat aqui agora, tá, gente? Vou, nesse momento, postar. E, inclusive, tem um cupom de desconto aí, que, enfim, tem um mega desconto para o pessoal que desejar fazer. O curso está aqui, ó, acabei de postar, olus.org.br/gestores. E tem um códigozinho lá, o cupom de desconto, que é gestores, que aí eu acho que tem um desconto bem grande aí, não é isso, Marcos? Fala para ele. A minha equipe falou que o desconto é realmente muito grande. Ele é de R$ 1.499, tá? Então, é um super desconto mesmo para quem quiser fazer esse curso agora, que são as pessoas que acessam esse link, tá? É isso então, aí. só esse link aí, tá ok? Então, o curso vai sair por um valor super, super em conta, né? Ele vai ficar em torno de R$ 1.400, R$ 1.500 só, pode parcelar, etc. Mas é um curso em que você tem tutoria, você tem acesso direto a mim, eu faço, né, sempre um processo de acompanhamento, e você tem um curso de altíssima qualidade que é transformador para muitas pessoas. Então, você quer uma nova qualidade de vida, uma nova qualidade de pensamento, você quer uma transformação, você quer beneficiar pessoas, você faz o curso de mentoria porque ele realmente é algo que vale a pena fazer, tá ok? Marcos, na época eu paguei $2.000 pelo seu curso, mais as despesas de ir lá, mais um monte de livro que a gente comprou. Nossa Senhora, foi uma doideira. Então, é super oportunidade para o pessoal que está aqui mesmo, vale super a pena. Gente, ó, eu quero inclusive falar o seguinte: nós temos um Telegram, um aplicativo chamado Telegram, aonde eu vou colocar conteúdos lá, chama-se Congresso Gestores. Você baixa o Telegram, não ocupa espaço, rapidinho, e eu vou colocar material lá. Ô Marcos, você me permite pegar o PDF dessa apresentação sua e colocar lá para eles? Você podia me mandar. Com certeza, com certeza. Para mim, inclusive, com suas redes sociais, como é que as pessoas te acham aí, coloca, né, para nós essas informações. Por quê? Porque as pessoas vão querer encontrar você agora, conhecer aquela coisa toda. Então, fica esse link aí. Daqui a pouquinho, gente, eu vou colocar esse material que o Marcos disponibilizou para nós, mais os contatos dele, telefone, site, e-mail, tudo lá no Telegram. Mas fala para a gente, Marcos, como é que é o olus.org.br. Qual é o Instagram? Qual é o Facebook? Como é que acha vocês aí? O Facebook, ele é Instituto Olus, né? Instituto _ Olus. Aliás, esse é o Instagram, tá ok? E eu acho que seria basicamente esse, né? E também nós temos Instituto Olus no Facebook. Mas eu mando para você, porque eu não tenho isso de cabeça, isso é minha equipe lá que tem. Elas vão mandar para você e vão mandar também um PDF da formação, talvez, para explicar melhor. Mas, enfim, você coloca lá. Esse desconto é limitado, tá ok? Então, seria bom vocês fazerem isso de hoje para amanhã, porque desse desconto não vai ficar sempre lá, não, tá ok? Então, seria basicamente isso. A equipe me passou que são 2 dias só para quem quiser. E entra em contato, ajusta, tá aqui. Né? Gente, ó, super recomendo. Na época, eu paguei $2.000, que valeria hoje quase
né, 10 mil reais aí, mais de 10 mil reais, né? Então, foi um super curso, vale super a pena, muito aprendizado, e fica aí o convite. Vocês estão fazendo, vão poder fazer esse curso por, né, praticamente quase 15% do valor que foi na época. Então, vale super a pena. Ô, Marcos, gratidão, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Obrigado aí à sua equipe que nos atendeu muito bem, me deu todo o suporte aí, mandou um monte de coisa. Obrigado pela sua contribuição, sua ajuda, que com certeza fez a diferença para muita gente que está aqui, tá? Gente, ó, eu coloquei o link aí para vocês do Telegram, tá bom? Do Congresso Gestores. Esses conteúdos do Marcos e outros conteúdos para gestores, para líderes, eu vou colocar exclusivamente nesse canal aí para vocês, tá? Se você não tem, baixa o Telegram aí no seu celular, que vai ser super bacana. Obrigado a todos vocês. Vou colocar nesse momento o certificado, o link para você baixar o seu certificado, tá bom? Tá aí, ó. Vicente, mas eu não estou conseguindo. Vai no Facebook. No Facebook tem Congresso Gestores, tá lá. Tem um link que é só você clicar em cima dele aqui embaixo. Se você clicar aqui também, vai baixar, é só você salvar no seu celular, no seu computador, e vai guardando, que no final do ano eu troco todos esses certificados por um só. Ô Marcos, muito cuidado com essa turma nossa aqui, tá vendo como é que é? A gente cuida bem deles. Vou ter todo cuidado meu, com certeza. Com certeza. Ô Marcos, quero fazer um convite já para você voltar, tá? Voltar, dar mais dicas, mais sugestões, trazer muita coisa boa para essa turma aqui. Sim, sim. Tem muitos temas a serem tratados, assim como a ativação de potencialidades isomórficas, né? Opa! Tem muitas coisas boas aí, muitas coisas boas. Tá muito okay? Bem. Ó, obrigado, deixa um abraço aí para a esposa, sabe? Fala que estou com saudade. Breve, nós vamos por aí. Bom, eu só queria dar um recado ainda. Posso dar uma despedida? Pode, claro que você pode. Você manda aqui. Então, tá bom, eu queria agradecer. Agradeço a todos que me escutaram, né? Não levem isso tudo a sério que eu falei, só pega aquilo que valeu para você, tá bom? Mas o que eu gostaria de dizer são as coisas mais importantes na vida do ser humano. As duas coisas mais importantes. Então, essa aqui é a minha despedida. Primeira coisa mais importante na vida de um ser humano é, primeiro, ter uma vida bondosa. Tenha bondade e generosidade aos teus iguais. Indistintamente, uma vida bondosa. Segundo ponto mais importante, treine a sua mente para você não ser escravo da mente e correr atrás dos pensamentos. Você precisa aprender a ser o dono da tua mente. Essas são as duas coisas mais importantes, ok? Então é isso. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, meu amigo. Gente, obrigado a todos. Diego, obrigado por você abrilhantar também o nosso programa aí, você fazer a tradução de Libras, né, levando voz para quem não consegue ouvir, então é sempre maravilhoso. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos vocês, obrigado Brasil inteiro que esteve conosco aí, várias cidades desse Brasil, obrigado, e até a próxima terça-feira, às 20 horas, com mais um super programa do Congresso de Gestores.